Como que é para chegar lá? Ou é, tipo assim, é uma pergunta leiga. Qualquer pessoa pode ser? Não? É vocação? Como que é? Tem esse processo vocacional, né? Você escolhe entrar no seminário, mas antes de adentrar o seminário, a primeira etapa, você tem alguns encontros, depende o segmento, eles visitam a sua família, conhecem você faz alguns encontros, e aí os padres desse grupo, padres leigos que trabalham, dizem se você pode começar o processo. Eu só sou padre depois que eu ordeno. Então eu estou num processo ainda até o dia da ordenação, porque eu vou passar por etapas de estudo. Entendi. Eu estudei 12 anos. Então eu fiz filosofia, fiz teologia, estou fazendo direito. Então você tem que estar sempre se alimentando a vocação. Buscando aquilo. Porque muita polêmica se cria na questão da sexualidade. Né? Eu consigo hoje não ter atração sexual e eu alimento essa falta nas minhas amizades. Né? Não que eu vou querer um amigo ou uma amiga minha, mas é o sentido do que atração sexual eu não tenho mais. Mas aquela falta, ela é completada no seu dia a dia. Você tem relações sociais. Relações sociais. Então você consegue, você trabalha isso, você é trabalhado diariamente. E isso é alimentação vocacional. É sempre estar lembrando essa vocação e trabalhando, né, mais porque a fundo. É que nem eu falo nos casamentos que eu faço. O seu marido, a partir de agora, ele se tornou um Brad Pitt. Todo mundo quer. Todas as mulheres que não prestam vão querer o seu marido. E todos os homens que não prestam vão querer a sua esposa. O padre é a mesma coisa, gente. Viu só, Adriano? A gente é cobiçado em todos. Eu virei 10 Brad Pitt, eu acho. Eu virei 10 na hora. Entendeu? Polêmico. E a gente tem... você passa por essa situação. Né? Aí você tem que saber dosar. Porque às vezes a pessoa vai procurar o padre ali, você dá aquela assistência espiritual e a pessoa já toma por um outro lado. Entendi. Já tem a carência, que se torna carência afetiva, né? Então você tem que saber dosar. Não, é humano, né? Isso. Padre, Afeto existe. Se não for muito invasivo, o que te motivou a escolher essa vocação? Quando eu era menino, tinha onde eu morava em Araraquara, tinha uma missa das crianças. Né? Era 5 horas da tarde no sábado, e a gente ia, né, punha a roupinha de missa, né? Sentava no primeiro banco, meus pais trabalhavam na igreja, e tinha o padre que me batizou, ele era um homem praticamente 2 metros de altura, com aquela roupa branca, e a fala leve, a tranquilidade, eu me via nele. Né? Só que aí o meu processo foi muito diferente, porque na juventude eu abandonei a igreja, eu não ia na igreja de jeito nenhum, eu não era de igreja. Se pegar os outros pais da cidade aqui, todo mundo foi coroinha, todo mundo foi... Eu não. Passou os processos, né? Passou os processos lá dentro. Isso, né? Eu fiz a primeira Eucaristia, depois sumi da igreja. Aí eu fiz a crisma para poder entrar no seminário. Sim. Só que o dia da minha crisma era o dia do campeonato, da final do campeonato lá em Araraquara, que eu estava na final. Futebol. Eu não fui para crisma, eu ganhei o campeonato. Aí depois crismei na outra semana. Aí você não tem a maturidade ainda de entender, né? Sim, aí eu fazia crisma para adulto, eu estava com 22 anos, e aí eu fiz na outra, e eram crianças, né, 14. Sim, na outra turma. E eu de verde e as crianças de vermelho, né, parecia... Mas aí você vai amadurecendo o processo. Que nem o dia que eu fui embora, né, meus amigos, a maioria dos meus amigos, não foram até a rodoviária. Porque ninguém acreditava. Você ia voltar. Ele vai voltar. Não, uma semana, teve bolão, né? Uma semana. bolão. Aposta. E aí o ônibus saía da rodoviária meia-noite para chegar às 6 horas da manhã em Aparecida. Meus primeiros anos foram na cidade de Aparecida. E ninguém foi. Aí eu fiquei com aquelas malas lá. E o ônibus veio chegar 1h30 da manhã. Eu fiquei 1h30 sozinho, repensando toda a minha vida. Né? E eu cheguei num ambiente onde eu não conhecia ninguém. E a minha idade, o padre, ele se ordena, na maioria, com 25 anos. Eu me ordenei com 35, então eu sempre fui mais velho. Se criou uma grande responsabilidade em cima de mim no seminário, por eu ser o mais velho. Eu sempre coordenei as coisas no seminário. E você vê que jovens com sonhos de serem padres querem se inspirar em você, mas você também é humano. Né? Então, teve alguns atritos, eu fui mandado embora 3 vezes até chegar a ser padre, passei por 3 lugares diferentes. E quem me abraçou foi a Diocese de Ituiutaba, que eu não sabia que existia no mapa. Eu sou paulista, eu tinha saído muito pouco para outros estados. Mapa, né? E em todos os segmentos, todo mundo tem dificuldades no campo profissional
padre Romeu tá falando que teve essas dificuldades também. Foi mandado embora, não deu certo. Tá tudo bem. Chegou em Tuiutaba no mapa, opa, nem sabia que existia, né? Então você tem que ter força de vontade, né? Porque depois, a primeira vez que eu fui mandado embora, eu já tinha consciência de que eu queria ser padre. E não era um outro padre que falou que eu não servia que iria me desmotivar. O padre que eu morava em Campinas, o padre que eu trabalhava em Indaiatuba, né, ali perto do aeroporto de Viracopos, ele me motivou a continuar. Eu fiquei 1 ano fora, só que eu saía 5h30 da manhã, ele tinha problema de visão, né, ele tinha operado as vistas, eu pegava o carro, descia pro parque, ele tinha que caminhar, né? E eu caminhava com ele 1 hora, voltava, fazia o café, tomava banho, pegava a van, ia para a PUC, 1 hora de van para chegar na PUC. Saía meio-dia, chegava em casa 1 hora, almoçava 2 horas, entrava na secretaria da paróquia e trabalhava até 10 horas da noite. Eu fiz isso 1 ano inteiro. Só que é o meu pai espiritual, é esse padre. Porque eu descobri depois que enquanto eu estava ali, nesse processo fora do seminário, ele estava procurando lugares para mim, né? Que ele via em mim uma vocação. E ele tá atuando ainda? Tá. Ele tá lá em Indaiatuba. Lá. É uma homenagem para ele então agora. Padre Chico. Foi uma pessoa que não me deixou desistir. Que se eu largo mesmo, eu não voltava mais. Porque eu larguei um emprego que você via há 20 anos atrás que eu ganhava 5 mil reais. Eu larguei para não ganhar nada. Eu não tinha, no seminário não tem remuneração. Você tem a comida, o lugar para dormir